noite, telespectadores! Hoje é dia 7 de março de 2020. Estamos começando o terceiro mês do ano de 2020 e começando mais um programa do Felipe Aquino desta sexta temporada. E esse é o primeiro programa de março de 2020. Muito obrigado pelos aplausos, é uma honra ter todos aqui participando de nosso programa. E no episódio de hoje vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém leva uma grana boa para casa ou se vai ter mentira rolando, ok? E no programa de hoje você ainda vai saber as notícias esportivas. Vamos noticiar tudo o que aconteceu no mundo esportivo nesta semana, no futebol, por exemplo, as emoções dos campeonatos estaduais no último fim de semana, a Copa do Brasil que teve mais jogos pela segunda fase sendo realizados. Também vamos ter aí o destaque do início da fase de grupos da Libertadores da América. Agora é a Vera, torcedor fanático. Agora é ponto por ponto, rumo aí ao alto da glória. Fase mata-mata, que começou aí, a fase de grupos começou no meio desta semana aí a fase mata-mata vai começar no meio do ano aí, rumo ao Maracanã no mês de novembro, ok? Isso e muito mais, você acompanha nas notícias esportivas, ok? E mais, as notícias do Brasil e do mundo, vamos abordar tudo que foi destaque nesta semana, a primeira semana do mês de março, semana de Vera, de tudo, porque acabou o carnaval, acabou folia, acabou férias, agora praticamente é a vida do nosso país voltou à normalidade, e vamos destacar aqui no nosso jornal tudo que foi destaque, ok? E você vai ver ainda no programa de hoje os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que vamos abordar os resultados das loterias no final do programa também. E os salves no final do programa. Daqui a pouco eu mostro para vocês, telespectadores, como podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Isso e muito mais. Você acompanha agora no programa do Felipe Aquino, que já está começando. Boa noite! Estamos começando o programa do Felipe Aquino deste dia 7 de março de 2020. Muito obrigado, plateia, pelos aplausos aí, por essa recepção calorosa no programa de hoje, ok? Bom, o programa só está começando, hoje estamos cheios de notícias, mas o programa a ser escrito nesta sexta temporada. Como eu estava abordando aí na escalada, vamos destacar tudo sobre os critérios de participação, como você, telespectador, pode interagir conosco nas redes sociais, ok? Então, vou mostrar aqui como é que vocês podem participar. Aqui no canto, ó, tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando nos salves no final do programa, ok? Daqui a pouco, no finalzinho do nosso programa. E também tem o nosso WhatsApp, salves via WhatsApp. Então, roda aí no vídeo WhatsApp. Tá aí, ó. Os números são 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Então, passado a régua aqui nos critérios de participação, vamos para o primeiro bloco do programa de hoje, um momento de games e diversão aqui do nosso programa. Vamos começar com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, rodou!
Muito bom, nada além da verdade no ar, ok? Bom, então no episódio de hoje eu tenho apenas uma ficha, ok? Então essa única ficha vai ser o participante de hoje aqui. Na semana que vem a gente vai fazer renovação aqui, novas fichas, participantes, então vou colocar aqui um. Muito bom, então este participante que vai participar hoje aqui do nosso programa é o Pedro Guilherme. Pode entrar, seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Pedro Guilherme, seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Então você pode ficar à vontade aí. Isso, a produção vai servir um lanche bom para você, cortesia do programa, ok? Muito top. Então, senhoras e senhores, enquanto ele se arruma direitinho aqui, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então roda no vídeo a grade de perguntas. Muito bom, então são 7 perguntas, da primeira até a 6ª pergunta, são as obrigatórias, vale de 5 mil, prêmios de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil reais. Se você mentir em uma dessas perguntas, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais, você leva a metade de 50 mil, que é 25 mil reais, ok? Agora, se você for bem sincero, você vai concorrer a uma pergunta bônus no final do quadro, que vale o prêmio de 1 milhão de reais. Se você mentir nessa pergunta, você perde todo o seu dinheiro que você ganhou no jogo, ou seja, perde 100 mil reais. E você só leva o prêmio de participação do programa, que é 1.000 reais, ok? Então vamos caprichar, vamos ser sinceros, que o jogo não está fácil! Muito bom, vimos aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado, perfeito, ok? Então vamos para o jogo, Pedro, você já está preparado? Ok, ó, mas antes de você ser sorteado aqui, você passou por um treinamento dentro de um polígrafo de verdade. Colocado em você lá umas ventosas para medir a sua pressão arterial, batimento cardíaco e pulso. A máquina gerou para você uma centena de perguntas, ou seja, 100 perguntas. E lá você poderia mentir à vontade, porque a máquina só queria fazer o registro de quantas mentiras a gente pode contar e medir o seu nível de sinceridade e de confiança aqui com o nosso aparelho, ok? Mas aqui no palco não pode ter de hipótese alguma uma mentira. Aqui é nada além da verdade. Aqui só tem que ser desvendado a verdade, ok? Muito bom, então, Pedro, você já está preparado? Muito bom, então o computador já está processando as primeiras perguntas. E aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de 5 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo! Você já usou um rato para testar uma vacina? Então, Pedro, você já usou um rato para testar uma vacina? Sim, sua resposta é sim? Você já usou? Ok, então ele disse sim, deixa eu lá colocar aqui o sim. Sim. Então, senhoras e senhores, valendo 5 mil, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, estou exposta. Verdade! Olha lá, verdade, a resposta! Muito bom, Pedro! Você já tem 5 mil reais garantidos! Caixinha, 5 mil reais, ok? Show de bola! Agora vamos agora para a próxima pergunta, que vale o prêmio de 10 mil reais, ok? 10 mil reais. Vamos lá, roda no vídeo.
Você já cortou um fio de energia com uma linha de cerol? Então, Pedro, você já cortou um fio de energia com uma linha de cerol? Sim? Sua resposta é sim? Você já cortou o fio de energia com uma linha de cerol? Ok, então ele disse sim. Deixa eu lá colocar o sim aqui. Então vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Verdade a resposta! Já tem 10 mil reais garantidos! Caixinha, 10 mil reais! Bom, agora vamos para a terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo! Você já flagrou um roubo em uma loja de joias? Agora é velho. Tá começando a complicar. Vamos lá. Você já flagrou um roubo em uma loja de joias? Sim? Sua resposta é sim? Você já flagrou um roubo em uma loja de joias? Ok, então ele disse sim. Deixa eu logo colocar o sim aqui. Sim. Então vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Verdade a resposta! Muito bom, Pedro. Você já tem 20 mil reais garantidos. 20 mil reais garantidos. Agora vamos aí para quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo! Eita! Caramba! Caramba! Meu Deus! Tá começando a complicar a situação agora, Pedro. A pergunta é o seguinte: na sua adolescência, você já levou ovada no dia de seu aniversário? Uma pergunta rara aqui, jamais fez uma pergunta dessa aqui. Mas Pedro, você, na sua adolescência, já levou ovada no dia de seu aniversário? Sim? Sua resposta é sim? Você já levou? Já levou uma ovada? Eita! Muito bom. Então a sua resposta é sim para essa pergunta? Ok, então ele disse sim. Deixa eu lá colocar o sim aqui. Então vamos ver o que diz o laudo das compatições. Felipe, esta resposta é não.
Verdade! Verdade! Já tem 30 mil reais garantidos! 30 mil reais garantidos! Show de bola mesmo! Muito bom! Então, Pedro, agora a máquina, a gente já está 2 perguntas aí do prêmio de 100 mil e uma de 50 mil. E agora que você já tem 30 mil reais garantidos, vou começar a queixar de você se você quer arriscar os outros prêmios. Porque, além do mais, as próximas perguntas que o computador processar aqui já serão mais complicadas, porque ela vai exigir um super pensamento que você possa lembrar das coisas que você fez há muito tempo atrás, para você ser bastante sincero com a máquina. É desse jeito que o polígrafo mede o grau de nível de dificuldade das perguntas aqui dos nossos participantes do programa. Tudo isso aí, Pedro, já foi explicado através do treinamento que você fez lá dentro do aparelho, ok? Muito bom. Então, Pedro, por 30 mil reais, você para aqui ou você continua para arriscar os 50 mil reais? Vai continuar? Ok. Senhoras e senhores, agora vamos para a próxima pergunta, que vale o prêmio de 50, é a quinta pergunta, que vale o prêmio de 50 mil reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. Vixe! Ai, olha isso, Fleco. Tá vendo só? Disse pra ele que ia complicar a pergunta. Né, Telstar? Eu te falei. Não sei se você fez bom negócio, mas você tem que ser bastante sincero, ter um pensamento positivo e não ter muita timidez aqui no palco, ok? A pergunta é o seguinte. Na sua pré-adolescência, produção, quem é pré-adolescente tem quantos anos mesmo? Entre 11 e 14 anos, por aí, né? Ah, certo. Enfim, na sua pré-adolescência, você já gazetou aula para jogar futebol com seus colegas? Agora é a Vera. Vamos lá. Na sua pré-adolescência, você já gazetou aula para jogar futebol com seus colegas? Sim? Sua resposta é sim? Você já fez isso? Então, por sua conta em risco, a sua resposta é sim? Ok, então ele vai arriscar, disse sim. Sim. Futebol logo. Que coisa de gazetar a aula. Enfim, senhoras e senhores, valendo 50 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Ganhou 50 mil reais, Pedro Guilherme. Caixinha, 50 mil reais garantidos. Já são 50 mil reais garantidos. Show de bola. Agora estamos a uma pergunta aí de 100 mil reais. E agora que você já tem 50 mil garantidos, chegamos aí no ponto dessa próxima pergunta de 100 mil. E eu vou tornar a te convencer se você quer ficar por aqui com os seus 50 mil ou quer arriscar aí a próxima pergunta, que vale o prêmio de 100 mil reais, ok? Lembrando que a próxima já é peso pesadíssimo, ok? Então, Pedro, você para ou você continua? Vai arriscar?
Vai arriscar? Senhoras e senhores, vem aí a sexta pergunta do jogo. Peso pesadíssimo agora. Sexta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 100 mil reais, ok? Então, vamos lá. Roda no vídeo. Ih! Bora lá, tem que ser sincero. Na sua infância, você já subiu em cima de uma pia sem seus pais verem? Então, na sua infância, você já subiu em cima de uma pia sem seus pais verem? Não? Sua resposta é não? Você já subiu em cima de uma pia sem seus pais verem? Não? A sua resposta é não? Tem certeza? Ok, então ele disse não. Vou logo colocar aqui o não. Não. Então, senhoras e senhores, valendo 100 mil reais, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Mentira, resposta! Acabou o jogo, acabou o jogo. Veja só como são as coisas, Pedro. Olha isso. A máquina acha que você já subiu sim em cima de uma pia sem seus pais verem, mas eu não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Então, Pedro, já que você chegou aqui na sexta pergunta e mentiu, você só vai levar para casa apenas 25 mil reais, a metade de 50 mil, ok? Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Pode sair por ali, fique à vontade. Então, senhoras e senhores, este aqui, ó, eu estou dourado hoje aqui novamente. Este aqui é o quadro Nada Além da Verdade, ok? No próximo programa tem mais. Até lá, tchau! Muito bom, acabamos de ver aí as fortes emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a sexta pergunta, mentiu e levou para casa apenas 25 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? Agarra o dinheiro com tudo, que sai daqui, ninguém sai de mãos abanando, ok? O programa só está começando. Hoje tem muita notícia, muita informação e muita bola para ser chutada para frente, ok? Ainda hoje aqui no programa Trivequino, vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos divulgar os números dos jogos das loterias desta semana, ok? Semana passada a gente destacou aqui sobre uma mega bolada que saiu na Mega Sena. Será que essa semana teve mais bolada pela frente? Vamos destacar daqui a pouco aqui no programa. E também os salves no final do programa. Daqui a pouco eu passo a régua mais uma vez nos critérios de participação. Como podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Roteiro, por favor. Enfim, já no próximo bloco, os destaques serão notícias esportivas, resenhando tudo o que aconteceu nesta semana no mundo esportivo, nos campeonatos estaduais, o início da fase de grupos da Libertadores da América, agora é a Vera, todos os brasileiros entrando em campo, vamos ver como eles se saíram, vamos ver como foi o desempenho e bola pra frente, ok? Show de bola aí e muito mais das notícias esportivas
que ainda vamos destacar no programa de hoje, ok? E ainda no próximo bloco, as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi destaque essa semana, a primeira semana de março de 2020, semana bastante movimentada aqui pelo nosso planeta e nosso país, ok? Show de bola, é o segundo bloco recheado de atrações. Senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já, não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 7 de março de 2020. Muito obrigado pela audiência, plateia. Muito obrigado pelos aplausos. Show de bola. Você já viu aqui no programa de hoje as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante ele foi até a sexta pergunta, mentiu e levou para casa apenas R$25 mil, ok? Ninguém sai daqui de mãos abanando. E agora vamos para o segundo bloco do programa de hoje, destacando notícias esportivas e as notícias do Brasil e do mundo, ok? Mas antes de a gente começar com o primeiro assunto, vamos passar a régua novamente nos critérios de participação para que vocês possam interagir conosco nas redes sociais, ok? Bom, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando aqui nos salves no final do programa, ok? E também tem o nosso WhatsApp, nosso número de WhatsApp, então roda aí no vídeo WhatsApp. Tá aí, o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Então, passado a régua aqui nos critérios de participação, vamos para o segundo bloco. Vamos começar primeiramente com as notícias esportivas. Tudo que foi destaque no mundo esportivo esta semana, ok? Vamos lá, rodou! Muito bom! Notícias esportivas no ar. Chegou a hora do destaque esportivo aqui no programa do Felipe Aquino, no início do segundo bloco, ok? Vamos começar aqui as notícias esportivas. Nesta semana tivemos estaduais rolando com tudo. Copa do Brasil aí já encerrando a sua segunda fase e o início da fase de grupos da Libertadores da América, ok? Mas vamos começar primeiramente aqui, antes de vir a Libertadores e a Copa do Brasil, vamos começar destacando primeiramente os estaduais, ok? Bom, estaduais essa semana voltou com tudo, aí teve a semana do Carnaval, alguns não aconteceram direito, mas essa semana foi com tudo, senhoras e senhores. Vamos lá começar com o primeiro estadual aqui, o Carioca, ok? Então vamos lá colocar em tela cheia. Muito bom, senhoras e senhores. Então, o Carioca, no último fim de semana, iniciou o segundo turno, a chamada Taça Rio. E o Flamengo, já campeão do primeiro turno, já não teve pena aí do Cabofriense, não. Goleou a Cabofriense de 4-1. O Botafogo venceu o Boa Vista de 2-1, o Resende empatou com o Vasco em 1-1, e outro resultado bruto aí depois do resultado do Flamengo foi Fluminense e Madureira, onde o Fluminense, o tricolor carioca, o tricolor das Laranjeiras, né, venceu de 5-1, ok? Vamos logo aqui para o Paulista, que o Paulista é direto aqui, então já está na 8ª rodada. Tivemos o Corinthians empatando com o Santo André em 1-1. Olha, tivemos clássico entre Santos e Palmeiras. O Santos empatou em 0-0. O São Paulo venceu a Ponte Preta de 2-1. E tivemos aí outros confrontos, como o Bragantino vencendo o Ituano de 2-1. Guarani 0-0 no Água Santa. O Ferroviário 1-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. E também a Inter de Limeira perdendo para o Novo Horizontino em casa de 1-0, ok? Vamos logo aqui para o estadual. Mineiro, 7ª rodada. Tivemos Cruzeiro vencendo o Uberlândia de 2-1.
o Boa Esporte empatando com o Atlético Mineiro em 1-1. Tivemos também América Mineiro vencendo o Tombense de 2-1. A gente vai falar mais um pouco aqui dessas duas equipes aqui, como Cruzeiro e América Mineiro, depois na Copa do Brasil, ok? Vamos continuar aqui com o próximo estadual. Gaúcho. O Gaúcho começou, que nem o Carioca, começou o segundo turno. E tivemos Grêmio vencendo o Juventude de 3-0. Caxias empatando com o Internacional em 1-1, ok? Daqui a pouco a gente vai falar aqui novamente sobre o Brasil de Pelotas, aqui venceu o Novo Hamburgo de 1-0, que estava encarando Manaus na Copa do Brasil, ok? Vamos continuar agora com o Catarinense, 7ª rodada. Joinville empatou com Marcílio Dias em 1-1, Figueirense empatou com a Chapecoense em 0-0, o Brusque venceu o Criciúma de 3-1 fora de casa, e o Avaí venceu o Tubarão fora de casa de 2-0, ok? Vamos para o próximo estadual, o Paranaense, 9ª rodada. Tivemos Toledo empatando com o Coritiba em 1-1. O Atlético Paranaense vencendo o Operário fora de casa de 3-1. O Paraná empatando com Londrina em 2-2. Temos aí 2 Cascavéis, né? O Cascavel 1 perdeu para o Cianorte de 3-1, enquanto o 2 venceu o União Beltrão de 3-0, ok? Vamos agora para o outro estadual aqui, o Bahia. Vamos para o Nordeste. Vamos para o Nordeste, que neste último fim de semana tivemos Bavi no Campeonato Baiano, Vitória e Bahia. E o Bahia venceu de 2-1, jogando fora de casa, ok? Tivemos o Fluminense de Feira de Santana perdendo para o Juazeirense de 4-2. O outro Vitória aqui empatou com o Doce Mel em 0-0. E o outro Bahia, o Bahia de Feira, venceu o Atlético da Bahia de 3-0. Olha, isso é uma curiosidade. Jacuipense vencendo o Jacobina de 3-0. Vamos para o Pernambucano agora, que tivemos pela 7ª rodada. O Sport Recife vencendo o Afogados de 4-0. Petrolina empatando com o Central em 1-1. Olha, tivemos um super clássico entre Santa Cruz e Náutico. E o Santa Cruz venceu o Náutico de 2-0, jogando em casa, ok? E vamos fechar aqui o nosso G6 aqui do estadual, mostrando aqui a final do primeiro turno do Barezão, o Campeonato Amazonense, entre Amazonas e Manaus. E o Manaus saiu vitorioso, goleou o Amazonas de 4-1. E o Manaus é o campeão do primeiro turno do Barezão 2020, senhoras e senhores. O Manaus é o campeão do primeiro turno do Barezão 2020. Parabéns ao Manaus, aí já se garante a final, se garante aí a Copa do Brasil de 2021, do ano que vem. Show de bola, parabéns a todos. E agora já vem aí o segundo turno, muitos aí vindo pro segundo turno, show de bola, ok? Muito bom, muito legal mesmo, tá destacando esse momento aqui, ok? Então já pode retornar aqui para mim. A Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, começou com tudo. Vamos começar aqui o nosso resumo dos estaduais, falando aqui da Taça Rio, com a dupla Fla-Flu, que jogou no Maracanã no último fim de semana, fez um caminhão de gols. Enfim, a Taça Rio começou no último sábado com Flamengo e Cabofriense entrando em campo. E o rubro-negro carioca aplicou uma goleada de 4-1, com 3 gols. Olha isso, senhoras e senhores, com hat-trick. 3 gols do Gabriel Barbosa, o Gabigol. É a primeira vez desde que ele entrou no Flamengo no início de 2019 que a gente vê Gabigol marcar 3 gols em uma partida só, senhoras e senhores. Olha, é incrível. Parabéns ao primeiro hat-trick que Gabigol marca em um jogo oficial, aí atuando pelo Flamengo, ok? E olha só, o outro gol aí, depois desses 3 do Gabigol, foi de um estreante, Michael, que era do Goiás até o final do ano passado, e marcou mais um, e que decretou a vitória do Flamengo de 4-1 em cima da Cabofriense, ok? Com esse resultado, Gabigol declarou guerra para os próximos meses, olha só, porque com esses 3 gols marcados por ele, ele chegou até o fim do mês passado a marca de 9 gols marcados na temporada, entende? Na temporada. E na história do novo Maracanã, desde que foi reinaugurado em 2013, já chegou a 33 gols
barrando já a marca do jogador Fred, o Fred que todo mundo conhece, aquele Fred Guedes, que era do Cruzeiro e também foi do Fluminense, que foi campeão com a nossa seleção na Copa das Confederações em 2013 e que marcou também um dos gols do Maracanã na grande final contra a Espanha, ok? Não tá fácil pra ninguém parar esse Flamengo, senhoras e senhores. Olha só que situação, Gabigol aí quebrando já novas barreiras nessa história aí da artilharia do Maracanã, já aí na temporada 2020, bola pra frente, ok? Fluminense foi outro time a golear nessa primeira rodada da Taça Rio e venceu o Madureira de 5-1 também jogando no Maracanã. Agora vamos falar aqui dos outros times, ó. O Botafogo venceu o Boa Vista de 2-1 jogando no Newton Santos e o Vasco da Gama empatou com o Resende em 1-1. Sendo assim, o Vasco foi o único time a não sair com vitória na primeira rodada do segundo turno do Carioca, ok? Lembrando a todos que o Flamengo já está garantido na grande final do Carioca Geral por ter conquistado a Taça Guanabara, que é o primeiro turno. E irá para uma disputa final mesmo se uma equipe diferente conquistar a Taça Rio. Caso o Rubro Negro vença a Taça Rio, o Carioca vai acabar mais cedo. Eu estava vendo na internet que está previsto para o dia 12 de abril o fim da Taça Rio. Isto é, se o Flamengo conquistar a mesma Taça Rio, o Carioca vai acabar no dia 12 de abril. E estava também pesquisando que a base geral dos estaduais vai acabar no dia 26 de abril, entende? Isto é, o Carioca pode acabar com 2 semanas de antecedência. Isso se o Flamengo ganhar, ok? E assim a gente vai declarar o Flamengo campeão carioca definitivo até pelo menos no dia 12. Porque relembrando que o estadual voltou aí para um regulamento antigo que ainda estava no ar lá em 2013, entende? 2013, antes de uma reformulação no ano da Copa do Mundo de 2014, ok? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho aqui do Flamengo, porque teve estreia dele na Taça Libertadores. É o Flamengo de busca do tricampeonato agora, senhoras e senhores, ok? Vamos continuar aqui com o nosso giro pelos estaduais. Pelo Paulistão, tivemos o clássico entre Palmeiras e Santos, sendo realizado no estádio do Pacaembu, com o mando do Santos, o qual terminou empatado em 0-0. Lembrando a todos que as duas equipes também estão garantidas olha só, estão garantidas na Libertadores deste ano, e daqui a pouco a gente vai destacar sobre a estreia delas no torneio, ok? O Corinthians, já fora da Libertadores, foi eliminado, enfrentou o Santo André nessa rodada e empatou em 1-1. E o São Paulo venceu a Ponte Preta de 2-1, sendo esse o único time grande a vencer aqui nessa rodada do Paulistão, ok? Sendo assim, também o São Paulo é outro que está na Libertadores e a gente vai destacar daqui a pouco como foi a estreia do tricolor paulista, ok? Vamos agora para o resumo de outros campeonatos estaduais pelo Brasil. Pela primeira rodada do segundo turno do Gauchão, tivemos o Grêmio vencendo o Juventude de 3-0 jogando em casa, e já o Internacional empatou com o Caxias em 1-1, jogando fora de casa. Esse Caxias aí acaba sendo ainda é um bicho papão aí para a dupla Grenal, que aliás, a dupla Grenal estreou também na fase de grupos da Libertadores esta semana, e também daqui a pouco a gente vai destacar aqui como foi o início deles na fase de grupos da Libertadores, ok? Pelo Catarinense, tivemos o Figueirense empatando com a Chapecoense em 0-0, o Avaí vencendo o Tubarão fora de casa de 2-0, e o promiscuoso Brusque venceu o Criciúma fora de casa de 3-1. Pelo Paranaense, Coritiba empatou com o Toledo fora de casa em 1-1, o Atlético Paranaense venceu o Operário de 3-1 e o Paraná empatou com o Londrina em 1-1. Na rodada do último fim de semana. Pelo Mineiro, tivemos o confronto entre Atlético Mineiro e Boa Esporte, e o Galo empatou em 1-1. Já o Cruzeiro venceu o Uberlândia de 2-1. Pelo Pernambucano, tivemos o Sport goleando o Afogados de 4-0. É aquele mesmo Afogados que eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil na semana retrasada aí. Destaque também para o clássico do Santa Cruz e Náutico, onde o Santa venceu o Náutico de 2-0, ok? Tivemos pelo Baiano, destaque ao clássico Bavi no Barradão, onde o Bahia, como visitante, venceu o Vitória de 2-1, ok? E para a gente fechar aqui o nosso giro dos estaduais, tivemos a final do primeiro turno do Amazonense, o Barezão, o clássico entre Amazonas e Manaus. E o time do Gavião Real, aí, o Manaus, não tomou conhecimento do time da Onça Pintada, o Amazonas, e venceu de 4-1 e conquistou o primeiro turno do Campeonato Amazonense 2020. O Barezão, parabéns ao Manaus, evoluindo cada vez mais aí no futebol amazonense, no futebol brasileiro, ok? Com essa notícia a gente encerra aqui o nosso giro dos estaduais, que agora a gente vai falar, a gente vai fazer a união agora. Vamos
misturar tudo, vamos para a Copa do Brasil, senhoras e senhores. Copa do Brasil teve mais jogos pela segunda fase essa semana. Vamos destacar aqui alguns jogos da segunda fase, que estava fechando, na real, a segunda fase aí da Copa do Brasil, ok? Então vamos logo colocar aqui os jogos desta semana, da segunda fase, jogos únicos, ok? Tela cheia. Muito bom, senhoras e senhores. Então tá aqui, ó. Tivemos o Brasil de Pelotas vencendo o Manaus de 1-0. Todo mundo vai saber que quem vencer esses jogos está classificado para a próxima fase, tá? Que é jogo único, né? Enfim, Brasil de Pelotas venceu o Manaus de 1-0. O Boa Esporte empatou com o Cruzeiro em 1-1 e o Cruzeiro venceu nos pênaltis de 5-4. O Fluminense, olha, tivemos clássico vovô, tá? Mentira! Não é clássico vovô. O Fluminense venceu o Botafogo de 2-0. Botafogo da Paraíba, tá? Não é o Botafogo original, não. Porque se fosse o clássico vovô mesmo, seria aquele clássico, o Botafogo tradicional. Mas é o plástico. Botafogo de João Pessoa. Então o Fluminense venceu de 2-0. O Atlético Goianiense empatou com o Santa Cruz em 1-1 e decidiu nos pênaltis. O Atlético classificou aí para a próxima fase, vencendo nos pênaltis de 4-3. O Vitória da Bahia venceu o Lagarto de Sergipe de 3-1. O Vasco venceu o ABC de 1-0. O Goiás venceu o Santo André fora de casa de 2-0. E o América Mineiro venceu o Operário do Paraná de 2-0, ok? Tá aqui. Alguns visitantes aí se garantindo aí a classificação para a terceira fase aqui da Copa do Brasil de 2020. Muito bom. Alguns aqui nos pênaltis também, só para variar. Muito bom mesmo. Então, já pode retornar aqui para mim. Pela Copa do Brasil, tivemos aí mais jogos da segunda fase sendo realizados esta semana. Vasco e Fluminense entraram em campo jogando no Maracanã. O Fluminense foi contra o Botafogo, clássico vovô na Copa do Brasil. Não é o Botafogo, não é o Botafogo que todo mundo está imaginando. É o Botafogo da Paraíba, ok? É o Botafogo da Paraíba. O Fluminense encarou o time de João Pessoa e venceu de 2-0 e se garantiu na terceira fase do torneio. Já o Vasco encarou o ABC de Natal e venceu só de 1-0 e também está garantido aí na terceira fase da Copa do Brasil, ok? Resumindo outros dos jogos aqui, o Manaus, que tinha boas chances de fazer uma revanche da final da quarta divisão de 2019 contra o Brusque na terceira fase, pois é, veja só como são as promessas, as coisas. Tudo dependia de uma certa equipe. Então eu vou declarar confronto cancelado, sem revanche na terceira fase. O Brasil de Pelotas venceu o Manaus pelo placar de 1-0 e está classificado para a terceira fase para encarar o Brusque, ok? Tivemos outros confrontos, como o Atlético Goianiense eliminando aí o Santa Cruz nos pênaltis, depois de empate em tempo normal. Santo André sendo eliminado pelo Goiás dentro de casa pelo placar de 2-0. América Mineiro eliminou o Operário do Paraná. Tivemos o jogo típico aí de Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e Boa Esporte. O Cruzeiro se classificou nos pênaltis. E o Vitória da Bahia eliminou aí o Lagarto de Sergipe pelo placar de 3-1, ok? Lembrando a todos que a terceira fase do torneio já começa semana que vem e a gente vai estar destacando semana que vem aqui no programa do Felipe Aquino tudo que vai rolar na terceira fase, ok? Já tem confrontos definidos lá e vamos destacar, ok? Agora vamos virar a chave, que agora vamos fazer a união do continente, ok? A união do continente, porque chegou a hora de falar de Libertadores, porque, senhoras e senhores, é a Vera agora, chegou a hora da fase de grupos, rumo ao Maraca, dia 21 de novembro de 2020. Quem será que vai chegar lá, senhoras e senhores? A gente está fazendo aqui uma cobertura que pode ser lá pra lá de histórica, que nem aquela que a gente fez ano passado. Então a gente tem as nossas promessas aqui. Temos os nossos tarôs, as nossas bolas avisando aqui, o nosso fuleco dando sorte aqui para tudo, a nossa blusa do Santos aqui, o nosso quadro, tudo isso aqui dá sorte ao mundo esportivo, ok? Bom, tá aqui os jogos dessa semana da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Então vamos lá. Tela cheia. Muito bom, então olha aqui, ó. Nesta semana tivemos pelo grupo 1 Barcelona de Guayaquil, o grupo do Flamengo, só para variar o grupo 1. O Barcelona de Guayaquil perdeu para o Independiente Del Valle em casa de 3-0. E o atual campeão Flamengo venceu o Júnior de 2-1 fora de casa, jogando lá em Barranquilla, na Colômbia, ok? Pelo grupo 2 tivemos o Palmeiras também como visitante, estreia do Palmeiras, venceu o Tigre da Argentina de 2-0. E o Guarani do Paraguai venceu o Bolívar de 2-0, Bolívar boliviano.
Pelo grupo 3, tivemos Atlético Paranaense vencendo o Peñarol de 1-0 e o Jorge Wilstermann vencendo o Colo-Colo do Chile de 2-0. Pelo grupo 4, tivemos a LDU vencendo o River Plate mesmo da Argentina, o atual vice-campeão, o atual campeão lá de 2018 também, venceu de 3-0, aí a LDU venceu de 3-0 o River Plate. E o São Paulo aí perdeu para o estreante Deportivo Binacional do Peru de 2-1, ok? São Paulo aí já azedando o molho já na primeira rodada da Libertadores este ano. Pelo grupo 5, o grupo 5 é o grupo da dupla Grenal. Tivemos o Internacional vencendo o Universidade Católica de 3-0 e o Grêmio fora de casa venceu o América de Cali de 2-0. Agora, grupo 6 e grupo 8, aqui não tem brasileiros, ok? O Estudiantes da Venezuela perdeu para o Racing da Argentina em casa de 2-1. O Aliança Lima do Peru perdeu para o Nacional do Uruguai de 1-0. Pelo grupo 8, o Caracas empatou com o Boca Juniors em 1-1. E o Independiente da Colômbia perdeu para o Libertad de 2-1. E o grupo 7, senhoras e senhores, prepare aqui as blusas, prepare aqui o quadro, prepare aqui os tarôs de vez aqui. É o grupo do Santos, senhoras e senhores. O Santos estreou fora de casa com o Defensa e Justiça da Argentina e venceu de 2-1. Estreou com vitória depois de 2 anos sem disputar uma Libertadores do Santos. Santos estreia com vitória na Libertadores 2020. O outro confronto aqui do grupo 7 é o Delfim do Equador e Olímpia. E o Delfim empatou em 1-1. Ok? Bom para o Santos, que o Santos terminou a rodada aqui deste grupo na liderança, ok? Aí também pelo saldo de gols aí, show de bola mesmo. Santos aí deu bola pra frente, incrível mesmo, ok? Então, já pode retornar aqui pra mim. E vamos começar nada mais nada menos que com o atual campeão, o Flamengo, que estreou jogando fora de casa contra o Júnior de Barranquilha e mesmo aos trancos e barrancos venceu de 2-1 com 2 gols de Everton Ribeiro, ok? Théo Gutierrez descontou para os colombianos logo no finalzinho do jogo. Com essa vitória, o atual campeão da Libertadores estreia já com 3 pontos no seu grupo. O Independiente Del Valle venceu o Barcelona de Guayaquil fora de casa de 3-0 e ainda conseguiu a melhor campanha do grupo por ter marcado mais gols e não ter tomado. Entende? E não ter tomado, ok? E terminou na liderança contra o Flamengo e tem um saldo menor. O Santos teve uma estreia emocionante. Depois de quase 2 anos longe da Libertadores, o Peixe venceu o Defensa e Justiça de virada de 2-1 fora de casa, com gols de Jobson e Caio Jorge. No outro confronto do grupo, o Olímpia empatou com o Delfim do Equador em 1-1. Assim, o Santos consegue a primeira posição de seu grupo na Libertadores. Que emoção! O Palmeiras estreou fora de casa, também com o Tigre da Argentina, e o Verdão venceu de 2-0 e foi uma estreia boa no torneio. No outro confronto, o Guarani venceu o Bolívar da Bolívia de 2-0. No grupo da dupla Grenal, o Grêmio estreou fora de casa contra o América de Cali, lá em Cali, na Colômbia, e venceu de 2-0. O Internacional, o arquirrival do Grêmio, estreou com a Universidade Católica do Chile, em Porto Alegre, e venceu de 3-0. Desde já, a dupla Grenal estrearam com vitória. E o Inter é o líder por ter marcado aí mais gols nesta primeira rodada, ok? Top das galáxias, show de bola. O Atlético Paranaense estreou no torneio em casa, jogando em casa contra o único pentacampeão da Libertadores e que continua sendo o único pentacampeão, o Peñarol do Uruguai. O Peñarol do Uruguai venceu já. O Atlético Paranaense venceu o Peñarol do Uruguai no sufoco de 1-0, ok? E no outro confronto do grupo, o Jorge Wilstermann da Bolívia venceu o Colo-Colo do Chile de 2-0, ok? E pra gente fechar logo aqui o nosso giro pelos estaduais, vamos falar do São Paulo, que foi o último a estrear nesta semana, contra também um estreante em Libertadores, o time da cidade de Juliaca, no Peru, o Deportivo Binacional. O jogo foi fora de casa, lá na cidade de Juliaca, uma altitude extrema, 3.800 metros. E o tricolor paulista se cansou bastante, ainda conseguiu sair na frente com o gol de Alexandre Pato, mas o Binacional, já bastante acostumado com a altitude, virou o jogo e venceu de 2-1. Com esse resultado, a gente adorou falar aqui há uns minutos atrás aí que o tricolor paulista foi o único a vencer na rodada do Paulistão, né? E agora vamos ter o maior
Deixa o privilégio aqui de falar que o tricolor paulista foi o único brasileiro a estrear com derrota na fase de grupos da Libertadores. Como são as coisas, olha isso. Os 6 primeiros venceram, inclusive o Santos, e o São Paulo, que é o mais um tricampeão da história do torneio aí, junto com o Santos, saiu derrotado. E com essa notícia a gente encerra aqui o nosso giro das Libertadores, ok? É cada coisa que a gente vai falar. Que situação. Bom, para encerrar aqui as nossas notícias esportivas, vamos falar um pouquinho aqui do projeto 2022 da seleção brasileira. Sabe de que eu tô falando? Tá para começar, senhoras e senhores. Caminho aí para a próxima Copa do Mundo. A nossa seleção já vai aí para os nossos primeiros desafios deste ano e vai ser exatamente as eliminatórias para a Copa de 2022, que vai ter aí os primeiros confrontos no final do mês. Olha só, hoje é o que? Dia 7, né? Só para variar, sei que já faltam aí 3 semanas, mas as convocações, a CBF faz as convocações e faltam 3 semanas para os jogos acontecerem. Jogos de data FIFA, amistoso e esses torneios aí, como as eliminatórias. Os torneios bem pequititos, que tem sempre par de jogos junto, né? Com menos de uma semana de tolerância, né? E ontem o técnico Tite já fez a sua primeira convocação de 2020. E olha só, no programa de hoje temos uma novidade. Bom, a gente não estava destacando assim todos esses projetos desde o ciclo da Copa de 2018, nem quando a gente estreou o programa pela primeira vez em 2014, porque a gente já vinha de uma Copa, né? A gente estava ganhando mais experiência nesse mundo esportivo, mas agora a gente vai ganhar mesmo essa grande experiência, olha isso. A gente vai destacar no programa de hoje aqui convocação, senhoras e senhores, da seleção aí para essas datas FIFAs, quando tiver amistoso, jogo de eliminatórias para a Copa, ou um torneio como Copa América, Olimpíada, aí a gente vai divulgar quem vai estar convocado aí deste mundão esportivo para a nossa seleção aqui, como a gente acabou de falar aí sobre o Peñarol, né? Olha só, a gente tem o maior privilégio de falar, desde 2002 a gente tem esse privilégio de falar. Somos os únicos pentacampeões nesse mundo, senhoras e senhores. Olha isso, né, Fuleco? Que somos os únicos pentacampeões desse mundo? Torna a dizer que o 6º título não veio na década de 2010, mas tem tudo para rolar aí com esses projetos que a gente vai exibir já aqui, que foi convocado aí pelo atual técnico Tite, ok? Então vamos mostrar logo aqui quem está convocado para esse primeiro desafio do ano, ok? Tela cheia. Bom, olha só, senhoras e senhores, nem se compara à época do 7-1. Isso aqui já é seleção do futuro, já está começando a ter mudanças. Bom, essa convocação está dizendo ali embaixo para os jogos que vai acontecer dia 27 de março, Brasil e Bolívia. E 31 de março, Brasil e Peru. Isso, só eliminatórias para a Copa já de 2022. E aqui a gente começa o nosso caminho. Goleiros. Anderson, né? Anderson do Manchester City, da Inglaterra. Everton do Palmeiras e o Ivan da Ponte Preta. Ponte Preta, time de segunda divisão, só para variar. Na zaga tem Thiago Silva do PSG, Marquinhos também do PSG. Olha, dois jogadores do PSG na zaga. O Éder Militão e Felipe. O Éder Militão é do Real Madrid e o Felipe é do Atlético de Madrid. 2 times de Madrid aqui. Agora na lateral temos o Daniel Alves do São Paulo. O Danilo Luiz, Juventus da Itália. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse Danilo aqui. Renan Lodge do Atlético de Madrid e Alexandre da Juventus. Agora vem a Vera, assim, ó, os jogadores aqui, essa parte aqui das meias atacantes tem muitas novidades desde o final do ano passado para cá. Apesar que parte desse pessoal aqui já não foi convocado porque ainda estava crescendo ao decorrer de 2019. Meias, Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, que já vem aí do ciclo de 2018. Aí as novidades aí, ó, temos o Fabinho do Liverpool, Everton Ribeiro do Flamengo, olha isso, do Flamengo, Bruno Guimarães do Lyon, mas ele era do Atlético Paranaense ano passado, agora ele está na Europa. E o Felipe Coutinho, mais um que vem aí remanescentes da Copa de 2018, do Bayern de Munique. Agora, atacantes, temos o Gabriel Jesus do Manchester City. E olha isso, Gabriel Barbosa, o Gabigol, senhoras e senhores, do Flamengo aqui na seleção, já na primeira convocação do ano de 2020. Richarlison do Everton da Inglaterra. E olha, Roberto Firmino do Liverpool. Que isso? Estamos vendo aqui o jogador que decidiu a Libertadores de 2019 e o jogador que decidiu o Mundial de 2019. Eita, que convocação. Também um jogador que decidiu a Libertadores de 2011. É emoção a gente ver isso, né, senhoras e senhores? A união do futebol brasileiro.
Neymar Júnior do PSG, Everton do Grêmio, o Cebolinha, que todo mundo conhece, e o Bruno Henrique, olha isso, mais uma novidade flamenguista aqui, o Bruno Henrique do Flamengo, senhoras e senhores. Só não tem Arrascaeta aqui, porque o Arrascaeta não é brasileiro e ele foi convocado só para a seleção uruguaia. Então não vai ter esse trio do Flamengo completo aqui. Que coisa, senhoras e senhores. É novidade rolando aí. É o projeto 2022 colocado no papel. E só falta ver como é que ele vai sair desse papel, ok? Então já pode retornar aqui para encerrar a nossa resenha. Muito bom, senhoras e senhores, destaque aqui, foi apresentado já aí a primeira convocação do ano da nossa seleção e da década de 2020. Nada melhor do que a gente destacar aqui no final da nossa resenha, né? Todo esse projeto que vai sair do papel daqui a 3 semanas aí. E lembrando a todos que a Copa de 2022 ainda vai acontecer em novembro a dezembro de 2022 lá no Catar, por conta das altas temperaturas que rola por lá na época do meio do ano, onde tem a maior tradição de acontecer as demais Copas do Mundo, né? Tipo a de 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, né? Então a gente já está há 3 anos de lá. E vamos ter 3 anos de muitos testes importantes. Jogos e decisões importantes para a nossa seleção. Né, Fuleco? Enfim, mais um lembrete aí que temos a próxima final de Copa do Mundo prevista para 18 de dezembro de 2022. Perto de Natal, senhoras e senhores, perto de Natal. Enfim, falando aqui um pouquinho dessa resenha aí, dessa convocação, veja como é que é bonita essa união do futebol brasileiro, senhoras e senhores. Observamos aí na convocação que temos jogadores do Liverpool, que foram campeões mundiais em 2019 em cima do Flamengo, como Roberto Firmino, e jogadores do próprio Flamengo, campeões brasileiros e da Libertadores 2019. O Gabriel Barbosa, o Gabigol aí que todos conhecem, que está sendo o maior sucesso nesse final de década de 2010, início de 2020. Olha, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro, que mitou mesmo, porque eu vi cada postagem, que mitou na estreia da Libertadores no último meio de semana, marcou 2 gols contra o Júnior, ok? Estão aí representando o Flamengo na seleção nesse primeiro desafio, ok? Temos também aí os campeões da Libertadores 2011, senhoras e senhores. Neymar, o tradicional Neymar aí, e o Danilo Luiz, que foram exatamente os jogadores que marcaram os gols da vitória do Santos de 2-1 sobre Peñarol lá em junho de 2011. Show de bola. Só união aí também de gerações. Outras novidades aí nessa convocação, temos o Bruno Guimarães, que era do Atlético Paranaense e agora é do Lyon da França. E temos também os jogadores que vieram do ciclo, já vieram aí também do ciclo da Copa de 2018. Além do Firmino, tem Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, o Casemiro aí, só de alguns exemplos que já foram convocados ali naquele ciclo ali, já quando o técnico Tite assumiu a nossa seleção, ok? E também tem os aí que foram testados em 2019, sem ser o pessoal aí do Flamengo, mas temos o Everton Cebolinha do Grêmio, que conquistou a Copa América em 2019, Richarlison, que foi também colocado em teste lá após a Copa de 2018, o Éder Militão aí, show de bola, só uns exemplos aí de quem já começou a ser testado na primeira parte desse ciclo pós-Copa de 2018, pré-Copa, agora vai entrar aí na pré-Copa de 2022 já, ok? No gol, nesta data FIFA para as eliminatórias, não vamos ter o Alisson, que é um titular absoluto e é outro goleiro que é do Liverpool, outro brasileiro que atua no Liverpool. Ele está machucado, está lesionado. Então, temos Everton do Palmeiras, Ivan de time de Série B, olha isso, da Ponte Preta, e o Henderson do Manchester City da Inglaterra. Por pouco, quase o trio de goleiros era só de times aqui do Brasil, ok? Show de bola. E esse é só o reinício, senhoras e senhores. Ainda tem muita bola para rolar até a próxima Copa do Mundo. Temos aí bases dos 2 primeiros jogos ainda. Desculpe, como é que é? Isso, temos aí mostrando aí as bases desses 2 primeiros anos pós-Copa de 2018, mostrando que o futebol brasileiro não está morto, parece que está renascendo, e ficaremos na torcida para que dê tudo certo até o resto desse ciclo, que ainda vai ter também o ano de 2021, além desse 2020 pela frente. Torcedor brasileiro aí tem que ter confiança, ok? Show de bola? Então, com todas essas promessas postadas aqui, vamos encerrar as nossas notícias esportivas do programa de hoje. E agora vamos para as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá. Rodou! Vamos começando aqui as notícias do Brasil e do mundo agora.
Bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Blá, blá, blá. Uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Então vamos lá começar com a primeira notícia. Bom, a gente estava falando aí da seleção brasileira com seus projetos aí para o ano de 2022. Mas vamos exibir aqui nessa primeira notícia, vamos voltar um pouco no tempo e falar de um jogador que bombou na nossa seleção, só que lá em 2002, na campanha do pentacampeonato e também na Copa de 2006, aí já tentando o hexacampeonato, mas não conseguiu, porque a bruxa estava solta para ele esta semana. Eu estou falando do Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis Moreira são investigados por suspeita de uso de passaporte e documentos de identificação paraguaios falsos. Eles ficaram sob custódia no hotel onde eles estavam hospedados lá em Assunção na última quarta-feira, dia 4. O ex-ídolo da seleção brasileira estava na capital paraguaia para compromissos comerciais e o irmão passaram a noite sob custódia da polícia no hotel Luiz Artiovats e Golf Clube Paraguai. Na manhã da última quinta-feira, dia 5, eles foram ouvidos no Ministério Público e o MP ia decidir se eles iam denunciar ou não esses dois brasileiros. A Polícia Nacional e as autoridades dos ministros do Interior e Público foram até o hotel após a denúncia do Departamento de Identificações do Paraguai, que advertiu as autoridades migratórias sobre a irregularidade dos passaportes paraguaios. Na suíte que os ex-atletas estavam hospedados, foram apreendidos passaportes paraguaios e carteiras de identidade, além de telefones celulares de Ronaldinho e de seu irmão. O ministro público do Paraguai declarou que os passaportes são adulterados e eles foram emitidos para cidadãos paraguaios em janeiro, 2 meses atrás aí, já em janeiro deste ano, 2020. Um empresário brasileiro de 45 anos, suspeito de ter fornecido os documentos irregulares, foi detido e ele passou a noite na sede de investigação de delitos da Polícia Nacional. Não está claro, pois o ex-jogador entrou no Paraguai com passaporte quando, entre os países do Mercosul, não é obrigatória a sua apresentação. O documento de identidade interno de cada país é suficiente para que o cidadão circule entre esses países. O procurador Frederico Delfino, um dos responsáveis pela investigação, falou que em uma coletiva de imprensa, na última quinta-feira, que os irmãos saíram do aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, com uma documentação brasileira e teriam recebido os passaportes paraguaios assim que eles deixarem um avião. 2 mulheres suspeitas do envolvimento na emissão dos passaportes foram detidas, segundo informou um jornal paraguaio chamado La Nación na última quinta. A justiça paraguaia também investigou a suposta cumplicidade dos agentes migratórios por permitirem a entrada no país do brasileiro apesar da irregularidade da documentação. Uma condenação de dano ambiental de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele na justiça no Rio Grande do Sul levou aos dois a terem os passaportes confiscados e eles ficaram aí proibidos a deixarem o país até renovar os documentos, até repararem os danos causados. O processo foi motivado pela construção ilegal de um trapiche com a plataforma de pesca e atacadouro na orla de Guaíba, em Porto Alegre, numa área de preservação permanente sem licenciamento ambiental. A apreensão dos passaportes de Ronaldinho e Assis foram determinados em novembro de 2018 com a forma de obrigar a família a pagar uma indenização que passava de mais de 8,5 milhões de reais. Em setembro de 2019, o ex-jogador foi nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo federal, mesmo tendo os passaportes retidos pela justiça e sendo proibido a renovar os documentos. Dias depois, 2 irmãos fizeram aí um acordo para os ministros públicos que previa o pagamento de fiança para receber a volta dos documentos. Ronaldinho Gaúcho, olha só pra gente encerrar aqui só uma recapitulada sobre esse jogador, né? Ronaldinho Gaúcho, ele já defendeu aí entre outros times como Barcelona, Milan, PSG, o Paris Saint-Germain, aqui no Brasil, Grêmio, Flamengo recentemente em 2011, Atlético Mineiro também em 2013 e foi pentacampeão com a seleção brasileira lá em 2002 e ganhou prêmios individuais como o melhor jogador do mundo 2 vezes nos anos de 2004 e 2005, isto é, entre 2002 e 2006, naquele ciclo bastante
forte para o futebol brasileiro, ok? Mas que situação, né? Que a história ser manchada, assim, isso me fez lembrar o Neymar ano passado, quando ele estava acusando lá de estupro aquela tal de Nájila, né? Só que isso aqui é outra casa, é casa de documentação, né? Mas vamos torcer, vai sair dessa. O mundo esportivo tem as suas reviravoltas. A gente acabou de falar agora há pouco aqui do Neymar, né? O Neymar vai estar nesse amistoso já nessas eliminatórias, já aí para a Copa de 22 já. E já tá aí, e se não se machucar, vai entrar em campo com todos aí, ok? Nossas grandes promessas para esse futebol brasileiro, ok? Vamos para a próxima notícia agora. Bom, esta semana teve uma bruxa solta também lá no Amapá, no sul do Amapá. Navio de médio porte Ana Caroline 3 naufragou na madrugada do último sábado, dia 29, no sul do Amapá, por volta de 70 pessoas a bordo. O Corpo de Bombeiros informou que, até aqueles primeiros momentos lá, eles conseguiram detectar logo de cara morte de 3 mulheres que não foram identificadas de cara. A corporação reforçou que tinha muitas pessoas desaparecidas. Inclusive enviaram um helicóptero e um avião do grupamento tático aéreo e uma unidade de resgate do governo do estado e outras embarcações que foram encaminhadas para a região para ajudar no resgate das vítimas. As causas do naufrágio estão sendo investigadas ainda. Olha só. Ao pedir socorro à Capitania dos Portos, o comandante da embarcação declarou que o acidente aconteceu após um forte vento e que muitos passageiros caíram na água. O número exato de pessoas que viajavam na embarcação ainda é desconhecido, mas o Corpo de Bombeiros e a Marinha estimam aí que já tinham um pouco mais de 60 a 70 pessoas a bordo. Os desaparecidos estão sendo contabilizados de acordo com as buscas feitas por familiares. O GTA chegou de helicóptero na região antes da tarde daquele dia, por volta de 14 horas, e o trabalho de resgate conta com a ajuda do comandante da embarcação de Ribeirinhos do local e ainda da estrutura do município de Almeirim, que fica no Pará. Para o local, a prefeitura encaminhou uma balsa com uma equipe médica e alimentos e mantas e medicamentos. O navio saiu por volta das 6 horas da tarde da última sexta-feira, dia 28, de um porto lá em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, em direção a Santarém, no Pará. Só que às 5 da manhã do último sábado, o comandante da embarcação acionou o socorro próximo à ilha de Arauás e à reserva extrativista de Rio Cajari, e na região do Rio Jari. A viagem entre as duas cidades dura em média 36 horas e a previsão de chegada em Santarém era pelo menos no início da manhã de domingo. Só que durou só metade. Enfim, até no final dessa semana foram encontrados aí mais corpos do naufrágio deste barco. Foram localizados e resgatados pelo Corpo de Bombeiros, aumentando aí já para quase mais de 30 o número de mortes nessa tragédia, segundo as informações divulgadas pelo Comando da Marinha. O acidente, só relembrando, aconteceu no último sábado, cerca de 100 km já do município de Laranjal do Jari, no sul do estado. E ainda tem pessoas desaparecidas. Só que as buscas aos desaparecidos continuam, segundo a Marinha. Além das equipes do Corpo de Ações, com apoio das embarcações aviso de hidroceanográfico fluvial Rio Xingu e aviso balizador do Marco Zero e uma lancha ETP, Lampejo. Além de um helicóptero do modelo UH-15, que é um Super Colgar do primeiro esquadrão de helicópteros do Emprego Geral do Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, a quantidade exata de pessoas que estavam a bordo do Ana Caroline no momento do naufrágio ainda é incerta, pois o controle de passageiros era feito de forma precária. As 49 pessoas foram resgatadas com vida. Na última quarta-feira, dia 4, foi aberto um processo de contratação emergencial de uma empresa capaz de içar o barco naufragado, que pode ser consultado na Central de Licitações e Contratos do Governo do Amapá. A responsabilidade técnica conta com a prestadora do serviço, que ficará a cargo do Corpo de Bombeiros. Segundo o Superprocurador-Geral do Estado, Tiago Lima Albuquerque, a intenção é contratar uma empresa o mais rápido possível para que possa prestar o serviço de reflutação de embarcação submersa e retirar o navio do local do naufrágio. A Marinha do Brasil reitera a mobilização total da Capitania dos Portos do Amapá para analisar o plano de reflutação da embarcação com a maior brevidade possível após o seu recebimento, a fim de aprová-lo de acordo com as normas vigentes e assim permitir que a empresa contratada pela Defesa Civil execute o plano de reflutação da embarcação, ok? Ai, senhores, que situação mesmo.
Muita gente aí já conseguiu salvar suas vidas, só que aí mais de 30 aí morrendo. Que coisa. Bom, agora vamos logo aí para a próxima notícia. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. A Secretaria de... Olha só, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre aquele vírus que está solto aqui pelo nosso mundo, está chegando aqui no nosso continente. E olha só, senhoras e senhores, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou na última sexta-feira, dia 6, que está confirmado um primeiro caso do novo coronavírus já no estado da Bahia, no Nordeste brasileiro. A CESAB disse que o paciente é uma mulher de 34 anos, moradora da cidade de Feira de Santana, cidade de cerca de 100 quilômetros de Salvador, que retornou da Itália no dia 25 de fevereiro. No país europeu, ela teve passagem pela cidade de Milão e Roma. E ainda de acordo com a secretária, a mulher manifestou sintomas como febre e problemas respiratórios depois de ter chegado ao Brasil. O primeiro atendimento é as amostras coletadas em um hospital particular na capital baiana e enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde o diagnóstico foi concluído no dia de ontem. A paciente está em casa, na cidade de Feira de Santana, em isolamento, como deixou de apresentar os sintomas. O quadro dela é considerado assintomático e o monitoramento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde da Bahia, em conjunto com a Vigilância Municipal de Feira de Santana. Segundo Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde da Bahia, a paciente apresenta evolução excepcional no quadro de saúde. E este já foi quase o 10º caso de coronavírus confirmado aqui no nosso país. Já teve aí vários casos em São Paulo, já teve caso no Espírito Santo, olha isso, caso no Espírito Santo e outro no Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pelo ministro da Saúde no final dessa semana. Agora vamos ver o que está rolando mais sobre essas epidemias, né, senhores? Olha só. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos, esse aqui vai ser para a economia já. Enfim, o que isso está causando de impacto na economia? O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Luiz Carlos de Moraes, afirmou ontem que existe um risco de paralisação da produção de setor automotivo em relação ao coronavírus. Isso porque algumas montadoras defendem de peças importadas lá da região da China, da cidade de Wuhan, onde é o epicentro da epidemia. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, olha só fazendo recapitulamento aqui, ó, confirmou já até ontem já um primeiro caso de coronavírus no Nordeste brasileiro e que já foi quase a 10ª que afirmou aí o balanço atualizado. O país trabalha atualmente aí com quase 10 casos já confirmados em São Paulo, no Rio, Espírito Santo, e aguarda aí um resultado desses exames de outros pacientes com casos suspeitos no Distrito Federal e em outros lugares aí da Bahia, né? Esses casos de infecções aí levam, olha só relembrando aqui, ó, o caso, recapitulando um pouquinho aqui do caso da Bahia, né? O caso confirmado uma mulher de 34 anos lá de Feira de Santana que retornou da Itália dia 25 de fevereiro. E olha só, falando aqui da Itália, lá perto, no Vaticano, o Vaticano confirmou o primeiro caso de infecção do coronavírus, levando a Santa Sé suspender até o dia 15 de março, até semana que vem, todas as atividades não sacramentais da igreja, como o catecismo, preparação para casamentos e retiros espirituais. Gente, o que está acontecendo nesse mundo? Olha, o vírus chegou ali no Vaticano já. Que gripe é essa, senhoras e senhores? Que gripe é essa? Gripe mortal, forte mesmo. Forte mesmo. Vamos se prevenir, ok? Então agora vamos para a próxima, última notícia de hoje aqui. Uepa! Uepa! Bom, ó, aconteceu catástrofes. A gente já destacou aqui no início do ano sobre chuvas em Minas Gerais. Até que deu uma trégua lá, só que agora as chuvas foram para a Baixada Santista. A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros já contabilizaram mais de 40 o número de desaparecidos aí, ó. 40 o número de desaparecidos após as chuvas na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. O temporal que começou na última segunda-feira, dia 2, para terça-feira, dia 3. E seguiu aí
as equipes de busca encontrando aí mais de quase 30 pessoas mortas, vítimas dos deslizamentos de terra causado pela forte chuva. Na última quinta-feira, o número de desaparecidos subiu em Guarujá de 16 para 37, segundo a Defesa Civil. E o Corpo de Bombeiros e as autoridades fizeram o cruzamento das listas de moradores do Morro da Barreira, de João do Guarda, do programa... Como é que é aí, produção? Isso, João do Guarda, do programa Saúde da Família e da Defesa Civil. Ainda segundo as autoridades, mais de 50 casas foram atingidas pelo deslizamento do bairro. Isto é possível que esse número de desaparecidos suba ainda mais. Ainda segundo a Defesa Civil, além dos 37 desaparecidos no Guarujá, há 5 em Santos e 1 em São Vicente. A tempestade causou alagamentos em vias públicas e afetou serviços de transporte público, educação, fornecimento de água, energia elétrica e telefonia, e fez rodovias serem bloqueadas. Em um período de 24 horas, de acordo com os dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, choveu 320 milímetros em Guarujá, valor muito acima da média de 263 milímetros previstas para esse mês de março. Em Santos, choveu 239 milímetros, perto da média de 257. Já em São Vicente foram registrados 207 milímetros de chuva, abaixo da média de 257 previstas para esse mês. De acordo com a Defesa Civil do Estado, até a última quinta-feira, dia 5, havia 151 desabrigados em Guarujá, 3 em São Vicente e 150 em Santos. Eles estão sendo recebidos em abrigos e escolas em Peruíbe. São 102 desabrigados que deixaram temporariamente suas casas e foram recebidos no Centro Comunitário de Caraminguaba. As cidades da Baixada Santista estão recebendo doações para as famílias que foram prejudicadas pelo forte temporal. E há uma necessidade de maiores doações, colchões, travesseiros, roupas de cama para as vítimas do temporal. E são também necessários itens como roupas de banho, alimentos em geral, e águas e produtos de higiene pessoal. Há postos de coleta lá em Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, que estão dando aí estão fornecendo aí essa grande ajuda para os desabrigados. O governador do estado de São Paulo, João Dória, foi até Santos na última terça-feira após o temporal e anunciou que o programa de aluguel social seria disponibilizado para as pessoas desalojadas após esse temporal que atingiu a região da Baixada Santista. O governo de São Paulo já disponibilizou 15,6 toneladas em materiais de ajuda humanitária para o atendimento das vítimas das chuvas que caíram na Baixada Santista desde a última segunda-feira, dia 2, com apoio das prefeituras e entidades assistências. O governo do estado está providenciando a remessa de colchões, cobertores, cestas básicas, água sanitária e água potável aos municípios afetados. O temporal começou na noite da última segunda-feira, só relembrando aqui, ele começou na noite da última segunda-feira e se estendeu durante toda a madrugada e na manhã da última terça-feira. Moradores registraram alagamentos e ruas ficaram intransitáveis em toda a região da Baixada Santista. Passageiros de um ônibus mostraram o rápido aumento do nível da água no interior do veículo. Diversas linhas de ônibus itinerários foram comprometidos pelo temporal e houve quedas de barreira na rodovia Anchieta, Cônego Domênico Randinoni, Rio Santos e Guarujá Bertioga, que faz ligação das cidades da Baixada Santista com outras regiões do estado de São Paulo. As regiões precisaram ser interditadas e na última quarta-feira a via Anchieta foi liberada, mas a rodovia Guarujá Bertioga continuava interditada até a atualização. Força a todos. Vamos sair dessa. Cada uma coisa que acontece. Não é assim, senhores. Tudo acontece nesse mundo. São Pedro às vezes fica tão forte aí com essa situação. Que coisa, né? Meu Deus. Bom, então agora vamos encerrar as nossas notícias do Brasil e do mundo. Então vamos lá rodar a vinheta para a gente chamar o intervalo comercial. Muito bom! Nós começamos aqui as notícias do Brasil e do mundo agora. Muito bom, então agora vamos para o intervalo comercial, o terceiro intervalo comercial do programa de hoje. E no próximo bloco vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar aqui no PFA todos os resultados das loterias que aconteceu ao decorrer dessa semana. E também os salves no final do programa. Daqui a pouco, novamente, eu passo a régua aqui, como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Livre Aquino volta já, não saia daí!
Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 7 de março de 2020. Você já viu aqui no programa de hoje as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante fez a sexta pergunta, mentiu, levou para casa apenas R$25 mil. A gente destacou as notícias esportivas, falando tudo sobre os estaduais, Copa do Brasil, o início da fase de grupos da Libertadores, também aí a convocação da seleção brasileira já aí para o primeiro desafio de 2020. Foi uma novidade aí nas nossas notícias esportivas, ok? Foi com tudo, senhoras e senhores. Agora vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, destacando os resultados das loterias dessa semana e os salves no final do programa, ok? Antes de a gente começar com o primeiro assunto, vamos passar novamente aqui a régua nos critérios de participação, ok? Então, ó, aqui no canto tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando daqui a pouco, já, logo mais, nos salves aqui no final do programa, ok? E também tem o nosso WhatsApp, então roda aí no vídeo o WhatsApp. Tá aí, o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Muito bom, então, já dito aqui todos os critérios de participação, vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Vamos começar primeiramente com os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que vamos lá rodar a vinheta! Muito bom, resultado das loterias no ar. Então vamos começar logo aqui com o primeiro jogo. Vamos destacar aqui os jogos desta semana das loterias. Vamos lá, vamos rodar aqui logo com o primeiro jogo, com a Mega Sena. Então vamos lá, tela cheia. Mega Sena, concurso 2.239, realizado dia 4 de março. Os números foram 7, 27, 31, 39, 45 e 46. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas 29 acertaram 5 e vão levar R$121,74. 3.057 apostas acertaram 4 e vão levar R$1.031,60. Vamos agora para o próximo jogo aqui. Vamos para Dupla Sena, concurso 2058, realizado dia 5 de março. Os números foram, do primeiro sorteio, 10, 24, 30, 35, 40 e 47. No segundo sorteio, os números foram 08, 12, 14, 26, 33 e 44. No primeiro sorteio, nenhum apostador acertou as 6 dezenas, mas no segundo sorteio, um apostador acertou as 6 e vai levar sozinho para casa R$161.101,15, ok? Um apostador aí vai levar mais de R$100 mil, quem acertou aí as 6 dezenas do segundo sorteio. 23 apostas acertaram 5 e vão levar, no primeiro sorteio acertaram 5 e vão levar R$6.367,64. No segundo sorteio, 32 apostas e vão levar R$4.119,06. Quem acertou a quadra no primeiro sorteio, 1.365 apostas e vão levar R$122,62. E no segundo sorteio, 2.204 apostas e vou levar R$75,94. Quem acertou o terno no primeiro sorteio, 28.192 apostas e vou levar R$2,96. E no segundo sorteio, 37.280 apostas e vou levar R$2,24, ok? Vamos agora para a Quina, concurso 5.213, realizado dia 6 de março. Os números foram 18, 20, 33, 36,
e 66. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 79 acertaram 4 e vão levar R$ 5.197,62. 4.962 apostas acertaram 3 e vão levar R$ 124,43. 112.588 apostas acertaram 2 e vão levar R$ 3,01 para casa, ok? Vamos agora para Lota Fácil, concurso 1937, realizado dia 6 de março. Os números foram 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23 e 24. 4 apostas acertaram as 15 dezenas e cada uma delas vai dividir R$ 701.737,74. 504 apostas acertaram 14 e vai levar R$ 1.713,65. 16.172 apostas acertaram 13 e vão levar R$ 25 para casa. 203.525 apostas acertaram 12 e vão levar R$ 10 para casa. E 1.132.670 apostas acertaram 11 e vão levar R$ 5 para casa, ok? R$ 5 para casa. Vamos agora para a Lotomania, concurso 2054, realizado dia 6 de março. Os números foram 03, 06, 09, 16, 18, 21, 26, 30, 35, 44, 56, 57, 62, 63, 65, 71, 79, 82, 90 e 95. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, mas 11 acertaram 19 e vão levar R$ 33.018,44. 102 apostas acertaram 18 e vão levar R$ 2.225,51. 906 apostas acertaram 17 e vão levar R$ 250 redondos, senhoras e senhores. 5.262 apostas acertaram 16 e vão levar R$ 43,13. 23.342 apostas acertaram 15 e vão levar R$ 9,72. E quem não realizou nenhum acerto, nenhuma aposta não realizou nenhum acerto, ok? Vamos agora para fechar aqui os resultados das loterias para o dia de sorte. Dia de sorte é o concurso 273, realizado dia 5 de março. Os números foram 03, 11, 12, 19, 20, 26 e 28. Nenhum apostador acertou as 7 dezenas, mas 64 acertaram 6 e vão levar R$ 2.955,70. 2.960 apostas acertaram 5 e vão levar R$ 20 para casa. 40.115 apostas acertaram 4 e vão levar R$ 4 para casa. E o mês de sorte sorteado foi novembro e acertaram 120.281 apostas, apenas o mês de sorte, e vão levar apenas R$ 2 para casa, ok? Então, senhoras e senhores, este aqui são os resultados das loterias. Então, já pode retornar aqui para mim. Muito bom, show de bola. Acabamos de ver aí os resultados das loterias, tudo perfeito, informado aí aos apostadores que estavam acompanhando o nosso programa, ok? Então, quem ainda não apostou, aposte, tente mais uma vez a sua sorte, que um dia ela vai vir, ok? Custa nada tentar, senhoras e senhores. E sigamos com o programa do Felipe Aquino. Muito bom, então, senhoras e senhores, chegou aquele momento que todos esperam. Vamos mudar aqui a nossa chave, que vamos para os salves no final do programa, ok? Então, agora a gente vai rodar a tela do celular para a gente ver quem foi que interagiu conosco aqui, quem está interagindo conosco, como é que está esse mundão lá fora, ok? Nas redes sociais aqui na tela do meu celular. Então, vamos lá, rodar a tela.
Muito bom. Então, meu cartoon aqui, eu com 10 anos jogando bola, continua como meu papel de parede, show de bola. E o mundo esportivo continua bombando por aqui. A gente já observa aqui nas primeiras atualizações do meu Facebook aqui. A gente observou aqui a situação do São Paulo, uma situação da aviação aqui. Júlia Barbosa estava exatamente no estádio do São Paulo aqui. Ele postou aqui uma homenagem sobre o jogador Andrade aí do Flamengo, que já foi técnico lá em 2009. Então, tem um monte de lembrança dessa situação aqui. Como eu disse, o mundo esportivo aqui e as suas voltas. Já tem enrolando aqui umas piadas aí de promessas do futebol brasileiro pro fim de semana. Estamos vendo aqui mais algumas notícias do Gabigol, que é o Gabriel Barbosa, né? Notícias do coronavírus, que é o vírus que está solto aí nesse mundo. Aqui no Brasil já são muitos casos aí, já rolou muitos casos envolvidos aqui na Bahia, que a gente falou, Espírito Santo, muitos lá em São Paulo. Você sabe que ali em São Paulo é porta de entrada para tudo com que é esses casos aí, né? Senhoras e senhores, né? A minha risadinha aqui foi de uma outra piada que eu acabei de ver aqui. Aí era do mundo esportivo, meu Deus. Ai, mundo esportivo, me tira a risada aqui, né, senhoras e senhores? Vamos lá, vamos descendo que tem muita coisa pra gente ver aqui. A gente ainda tem mais alguns minutinhos aqui de programa. Estamos nessa noite de sábado. Olha aqui, ó, o aproveitamento dos times brasileiros. Já observei que o Flamengo ultrapassou todo mundo já aqui, já chegou a marca de 80%. Cuidando aí os outros times. Que mundo é esse? Vamos lá, olha aqui, a CBF que apostou todas as convocações que rolou esta semana. A principal e também aqui de azul é a seleção olímpica. A gente não destacou aqui a Olímpica, mas já é aí os projetos também para as Olimpíadas de Tóquio, senhoras e senhores. Olha isso. Não só para a próxima Copa, mas as Olimpíadas estão logo aí, já daqui a 4 meses. Estamos vendo tudo sendo colocado no projeto aqui no final desta semana, ok? Olha aqui, Daniel Alves, o camisa 13 aqui. Foi convocado, a gente até destacou aqui. Outras notícias por aqui sobre esse mundo. Alguma provável contratação especial aqui do time do Botafogo, um jogador que vem lá da África. Alguns memes aqui que rolou sobre as convocações também dos jogadores do Flamengo aí para a seleção, estava vendo. Que às vezes eles não gostam de perder, a gente observa aqui que eles não gostam tanto de perder tempo aí com a seleção, né? Os flamenguistas andam muito meio iludidos ultimamente, eles não querendo perder nenhum momento dessa vida, né? Inclusive, ó, o Flamengo lançou até uns cartoons aqui interessantes que foi muito bonito aqui. Não cheguei a ver, mas é o grande momento, senhoras e senhores. É isso que o povo muitos gostam, né? Estava vendo aqui também a seleção de narradores também, que vai rolar. Então, já rolou outra treta aqui. Nós vamos esquecer isso. Olha, inclusive, no último fim de semana estive no aeroporto novamente. Faltei aqui algumas fotos de avião, mas vamos ver aqui a minha linha do tempo pra gente observar o que rolou. Alguma TBT de 6 anos atrás aqui, de 5 anos, e umas felicidades aqui do meu time do coração, o Santos Futebol Clube, com a estreia na Libertadores no meio de semana, né, senhoras e senhores? E mais algumas TBTs por aqui. O meu sentimento que sou santista desde criança aqui, E olha aqui a minha prima arrasando aqui pelos estúdios no último fim de semana, show de bola. E o meu esporte aqui, aviação, ó, inclusive registrei aqui o A330 da Azul, só o top das galáxias mesmo, senhoras e senhores. Olha isso, inclusive o Aviação Amazônia esteve presente aqui, fez o vídeo e também o meu programa da semana passada. Semana passada a gente teve alguns probleminhas de internet aqui, mas o programa está disponível aqui para todos assistirem. Muito bom mesmo, olha aqui. Olha eu lá no aeroporto, conhecendo novos amigos aqui. Show de bola mesmo, valeu a pena. Agora eu vou aqui pro meu Instagram. Telamon Firmino aqui, um lugar bem extremo desse mundo. E olha que já visitou outra 330 da Azul aqui em Manaus. E foi o Bandeirão, senhoras e senhores, o AIV, muito bom. Show de bola, é o Brasilzão bombando aí nesse mundo da aviação. Vamos continuar descendo aqui para ver o que mais bombou durante este final desta semana, né? Vendo aqui mais algumas fotos de avião, imagem de dentro do avião, notícias do Flamengo aqui. Vamos vendo aqui umas publicidades aqui, jornalismo. E agora sim, o Brasilzão até no futebol tá bombando por aqui. A gente tá observando aqui sobre
Peraí, isso aqui é injustiçados, né? Mas teve outras coisas aqui, vamos descer melhor. Enfim, aí o Brasilzão do mundo esportivo também tava bombando aqui, ó. Já tava colocando os jogadores convocados. Olha aqui, o Gabriel Barbosa, o Gabigol foi convocado junto com o Neymar aqui de volta. Olha só que encontro de geração com geração aí nessa seleção de 2020. A gente tava falando aqui, incrível mesmo. E o Vinícius Júnior foi convocado para a Olímpica. Olha isso, o Vinícius Júnior, que era outro que atuava lá no Flamengo, foi para a Olímpica. Incrível mesmo. E hoje joga na Europa. Alguma notícia aqui do Renato Gaúcho. E também uma outra homenagem que o Vinícius Júnior postou aqui do aniversário do Real Madrid. E aqui a lista completa desses convocados aqui da seleção. Olha só. Todas as repercussões que rolou durante esta semana, né? Muito bom, olha lá os projetos, tudo no papel, os desafios, agora é só sair, mostrar a força, mostrar que o Brasil não está morto, que o 7-1 ainda não é uma... Tá pro passado, isso sim, né? E mostrar que a gente está com bola pra frente, né? Isso mesmo, que seja. Sem ilusões brutas por aqui. Ter pouca cabeça. Vamos ver aqui outras publicações. Ok. Estou vendo aqui outras fotos que eu postei aqui no meu Instagram. Os aviões que eu registrei na semana passada, retrasada. Aqui já estão divulgados aqui na minha página aqui, ó. Meu mundo de aviação aqui. Muito bom. Ficou top das galáxias mesmo. Olha isso. O avião pousando aí, soltando essa fumaça, né? E eu e a minha prima Priscila aqui, ó, fazendo pose com as minhas bolas aqui no estúdio. E aqui, ó, minha foto direto lá do aeroporto, eu aqui na boa, aqui deitado. E umas TBTs por aqui. Vou olhar aqui os meus status agora. Olha aqui, ó, os meus status, tudo bombando aqui. Tia Cleia, aí de Taquatiara. Diego Sarza vai estrear dentro de mais de 8 dias na nova emissora de notícias aqui no nosso país. Olha isso, senhoras e senhores, a CNN Brasil vai estrear. CNN só tinha a versão internacional, agora vamos ter uma versão brasileira. Verdade, a CNN Brasil. Estava falando vendo aqui algumas publicações da Fox, né, sobre a convocação da seleção, né? Fox Sports foi uma outra emissora de mundo esportivo que entrou aqui no nosso país já tem aí quase 9 anos, né? E que tinha só versões estrangeiras, mas agora bomba demais com a nossa versão brasileira e a gente se diverte aqui. Inclusive teve jornalista novo também contratado para lá ultimamente, que estreou esta semana. Muito bom. Que mundo é esse? Se emociona cada vez mais aos passar dos tempos. Pois é, isso mesmo. Então vamos continuar aqui vendo mais alguns stories aqui, publicado aqui pelos meu público do meu Instagram aqui. Aviação e tudo, senhoras e senhores, ok? Olha, eu aqui com 10 anos jogando bola, aqui só com meu wallpaper aqui no meu papel de parede do meu celular, né, senhoras e senhores? Mas era o meu dom lá de 2010. Mas enquanto isso, entrando aqui no meu WhatsApp, estamos vendo o meu dom atual, que é aqui a Pura Aviação. Estamos vendo aqui já que tem um ABSA que foi pintado, senhoras e senhores, com a nova pintura da Latam Cargo aqui. Está pronto, vai ser E é uma versão brasileira também, isso aqui. Pô, tá tudo ganhando versão brasileira. O Brasilzão bombando, olha isso. No mundo da aviação aqui, o mundo do Felipe Aquino, como tá mostrando aqui no meu wallpaper, né? O meu mundo antigo e o meu mundo atual, né? Tudo bomba mesmo, né? Hoje em dia. Salve meu amigo Danilo aí de Recife, Rick Souza, Luciano, Gabriel Ferreira, André Moraes, Antônio Levi, Igor Benanhon, Nicolas... Thiago Soares, vendo aqui muitas interatividades aqui no nosso WhatsApp, né, senhoras e senhores. Enfim, o ABSE que eu falo, Otávio Augusto, que inclusive comprou aí um novo aparelho aí para fazer fotos. Parabéns e grande sucesso aí nessas novas filmagens, nessa sua nova fase da vida que estamos entrando. Eu também vou entrar em uma nova fase dessa vida. A gente já entrou estatisticamente, né? A gente já concluiu aí o ensino médio já tem uns 2 anos aí, quase 2 anos, fez 1 ano agora recentemente lá, naquele dia que a gente gravou o último programa do Felipe Aquino de 2019, incrível mesmo, né? Então vamos ver daqui outras publicações. Gabriel Henrique já desejou boa noite aqui. Gabriel Henrique aí da cidade de Cascavel, no Paraná, senhoras e senhores. Gabriel Henrique de Cascavel, no Paraná.
Família Santos e Silva, estamos vendo aqui minha tia Francenice, tia Francineide Belotti, meu tio Francisco, tudo aqui de Manaus. Tio Francisco recentemente adotou um novo cachorro aí, uma cadela chamada Bita. Muito bom. Estamos vendo aqui família boa, prima Priscila, tia Francilene, Rosa. Muito bom mesmo. Logo no fundo aqui, todo o meu parquinho aqui, minhas diversões de infância aqui, nada demais. E o avião voando, né? O avião voando, isso aqui é mistura doida por aqui. É uma gororoba que a gente faz durante aqui todas as nossas exibições de salve e nossas interatividades, né, senhoras e senhores? A gente inovou esse ano, novas inovações rolando por aqui. Salve Gabriel Henrique, postou foto aqui do pôr do sol. Cícero Neto, que fez aniversário essa semana. Feliz aniversário, show de bola. Estamos vendo aqui, ó, meus status. Meu amigo Danilo, aí de Recife. Vendo aqui algumas coisas interessantes aqui. Notícias da aviação. Prima Priscila, que esteve aqui no estúdio. A gente tem até fotos aí no Instagram. Já postou foto aqui de uma tapioca, né? Giovanni Batista. Muito bom. Tia Francineide, tia Cleia, Max Cardoso, Leonardo Soares, aqui é a tia Francineide, né? Pedro, aqui na tia Cleia, né? Bombado aqui essa seleção já. Mas é isso mesmo, é o mundo que segue na sua frente, é esse Brasil que segue. Agora vamos encerrar melhor esse programa aqui, mostrando aqui os meu YouTube. Mostrar aqui pra vocês a situação do meu canal principal, que tá com o programa da semana passada na íntegra aqui, para vocês verem melhor. Olha aqui, ó, o programa do dia 29 de fevereiro. Muito legal mesmo. Tá disponibilizado aqui para todo o público. Esse aqui não teve nenhum corte, né? Tudo certo. Muito bom mesmo. Então, muito obrigado pela audiência. Então, a gente já vai retornar aqui para mim. Só um instante. Ainda tem uns segundinhos, mas tá aqui, ó, o programa na semana passada com todos os seus detalhes perfeitos aqui, muito bom mesmo. Então, torno a dizer, muito obrigado pela audiência e continue acompanhando o programa do Felipe Aquino, ok? Se inscrevam, ok? E muito bom, show de bola, acabamos de ver aí todos os salves do final do programa. Ah, sim, não é isso aqui que a gente tinha que pegar ainda, né? A gente tinha que pegar só o nosso roteirizador aqui. Enfim, muito obrigado pela participação dos telespectadores aí, internautas nas redes sociais aqui no programa de hoje, ok? Muito obrigado pela audiência. Então agora vamos brincar, porque a gente está encerrando o programa de hoje. Mas antes de a gente brincar, antes de a gente encerrar o nosso programa, alguns telespectadores perceberam alguma mudança aqui nesse nosso estúdio hoje, ao decorrer do nosso programa. Né? À toa que essa bola ficou ali em cima durante o segundo bloco inteiro, né? E que essa camisa ficou virada para a parte da frente durante o segundo bloco também. E que voltou para a posição de origem que estava no primeiro bloco. E o qual essa bola aqui também estava aqui sobre as minhas mãos no primeiro bloco. Olha a curiosidade que estamos matando aqui, né? Muito interessante. Só o fuleco que ficou aqui em cima da televisão, o quadro não saiu daqui, o ventilador, nem aquela outra bolinha em cima do receptor da TV a cabo ali. Muito bom, mas é a curiosidade, é a brincadeira que a gente faz por aqui e vamos brincar cada vez mais, né? Então, estamos nada mais nada menos que no início do terceiro mês do ano de 2020, né? E a gente está noticiando aqui para vocês, aqui neste programa do dia 7 de março, tudo que está rolando neste mundo. Principalmente o que rolou nessa semana, é que tudo voltou com tudo pro trabalho. Tinha gente que ainda estava aí com ressaca da folia da semana passada, da semana do carnaval. E agora está tudo na normalidade, ok? Os projetos do ano já estão sendo colocados no papel. Também, além da convocação da seleção brasileira, tem essa situação aí do coronavírus, que está tendo aí uma super força-tarefa para ter o combate desse vírus aqui no Brasil, porque está chegando aí na marca de mais de 10 casos, está bem complicado a prevenção dessa gripe, ok? Mas basta a gente ficar bem limpo, lavar bem as mãos aí, inclusive para as crianças que estão assistindo o nosso programa, né? Lave bem as mãos e não fique muito exposto ao sereno, ok?
Mas a gente tendo assim a imunidade alta, a gente se previne melhor desses vírus e a gente evita de adquirir esta doença, ok? Aí quando for brincar, né, vai entender. Por favor, seja em área aberta, seja uma área bastante, como a gente deve dizer, bastante natural, uma área bem tranquila e sem muitas aglomerações brutas, ok? Muito bom, então, só um instante aqui, só roteirizar melhor isso aqui. É verdade, só Deus sabe como encontrar aí as brutas curas para essas doenças que a gente acabou de citar. Mas não vamos pesquisar doença, vamos pesquisar saúde e vamos relaxar as nossas energias e recarregar o nosso cérebro para mais uma semana que vai começar daqui a pouco. Vamos curtir mais deste sábado, siga este fim de semana com tudo, ok? Então, vamos, vá? Então, bola pra frente, senhoras e senhores. Este aqui é o programa do Felipe Aquino. Hoje é dia 7 de março de 2020 e na semana que vem, dia 14 de março, tem mais, ok? Então, senhoras e senhores, uma boa noite pra todos e até lá. Tchau!